14, versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: e comendo eles, tomou Jesus o pão, e o abençoou, e o partiu, e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vinde, até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Amados irmãos, igreja do Senhor, aqui está a palavra de Deus, a última ceia que Jesus fez nessa terra, com os discípulos, com a igreja. Amém? Aleluia. Na verdade, com os discípulos, né? Glória a Deus, porque a igreja até então não estava ainda edificada, precisava ser edificada. Amém? E lá na frente a gente vai observar que ela foi edificada. Mas aqui na última ceia que Jesus fez, né? Glória a Deus, que representa a última Páscoa, né, irmãos? Glória a Jesus, que é a festa dos pães asmos. Jesus, ele pega o pão, ele dá graças a Deus e parte aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido entre vós. E da mesma forma ele pegou ali aqueles sucos de uva, né? E ali ele diz: olha, este aqui é o cálice da nova aliança feita entre Deus e os homens, né? Porque ali representava o sangue dele que ia ser derramado na cruz do Calvário, lá em Gólgota, em Jerusalém. Irmãos, observem que a Santa Ceia não é um rito, a Santa Ceia é uma ordenança. Todo crente que se preza, todo crente verdadeiro, todo cristão verdadeiro, ele não falta a Santa Ceia. E ele leva a Santa Ceia muito sério mesmo. Porque, irmãos, ele mandou, ele próprio falou, que era para nós fazermos isso em memória dele, da morte dele. Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele não ia mais ceiar aqui nessa terra com os discípulos. Mas que futuramente ele cearia de novo. Já não só com os discípulos, mas com a igreja. E é isso que nós devemos, irmãos, preservar, guardar, honrar a Santa Ceia. E a gente não pode ceiar de qualquer maneira. Tem crente que ceia de qualquer maneira, irmãos. Tem crente que não obedece a essa doutrina. Tem crente que não respeita a carne e o sangue de Jesus Cristo. Não honra. Ficam brincando, irmãos, de Santa Ceia. A Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, serão lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. Amados, quantos, muitas vezes, começaram no espírito e estão terminando na carne? Brincam com as coisas de Deus, com as coisas santas. Não querem devolver oferta para a igreja. Não querem devolver o dízimo que é do Senhor. Irmãos, o dízimo não é do homem. O dízimo é do Senhor. Você não está pagando dízimo, você não está dando dízimo, você está devolvendo. E muitos, por ouvir espíritos enganadores, não estão devolvendo o dízimo. Eu, desde jovem, os meus 23 anos, 22, devolvia dízimo até hoje. Já estou ficando idoso, mas
eu sempre devo ouvir, porque foi assim que eu aprendi. Mas muitos não querem. Quer dizer, depois já de velho, entraram no Evangelho, tiveram oportunidade de ser chamado. E no início começaram a fazer as coisas certas, ofertavam, dizimavam, mas hoje não estão fazendo. O porquê? Porque não observaram, irmãos, a palavra de Deus, a parábola da semeadura. Eles não observaram. Porque está tudo lá nessa parábola sobre a semente que é lançada. Muitos irmãos ouvem a palavra, mas vem um pássaro que representa Satanás, vai lá no coração deste homem, desta mulher, e tira aquele desejo. E a pessoa já passa a não fazer a vontade de Deus, e sim os homens do diabo. Da mesma forma, aquela pessoa aceita a palavra, mas só que ela está envolvida com as coisas deste mundo. E ali, ela não vai aceitar as coisas, elas acham que é o homem que está falando e abandonam o Evangelho. Outras, muitas das vezes, recebem até a palavra, mas que são aquelas que a semente caiu em espinhos. A pessoa recebe, mas começa a ver as lutas, começa a ver a dificuldade, começa a ver as perseguições, e a pessoa vai desistir da fé. Mas, irmãos, a palavra de Deus também diz que teve semente que caiu o quê? E terra boas, que representa o coração do homem, representa o coração da mulher. Recebe a palavra de bom grado, e ali ele só tem a prosperar, ela só tem a prosperar. Mas eu quero dar um recado a você, ouvinte da palavra de Deus, que está aí no YouTube, né, assistindo essa pregação. Eu quero dizer para você que não gosta de levar a sério as coisas de Deus. Lembra-te onde tu caíste e arrependa-te e volte ao primeiro amor. Porque eu tenho certeza que você não começou assim. Você não era relaxado. Você fazia as coisas tudo certinho, porque o amor de Deus estava em você. Mas você foi esfriando devido às lutas, devido às perseguições, devido à angústia. Aí você passou a negligenciar, a não fazer mais a vontade de Deus, mas a sua. A Bíblia fala que o homem, nos últimos tempos, seria amante de si mesmo. Talvez você é um amante de si mesmo. Você pode até ser pastor, você pode até ser um obreiro, mas você não tem mais feito o que Deus tem ordenado. Você tem brincado com as coisas de Deus, com as coisas santas. Você era dizimista, mas você agora não é mais, você engana. Você faz como Ananias e Safira, que morreram na presença do apóstolo ali, porque acharam que estavam enganando o homem, mas estavam enganando a Deus. E pagaram com a morte, com a própria vida. Então, procure fazer as coisas certas. Não toque na Santa Ceia de qualquer maneira. Não coma a carne do Senhor nem beba o sangue dele por emoção. Você que ainda anda nas praias, você que é mulher, corta o cabelo, pinta as unhas, bota batom no berço. Você que tira a sobrancelha, se converta. Não toque nas coisas santas. As coisas santas não é para os cães. Não. As coisas santas é para os santos. A Santa Ceia é santa. A Santa Ceia representa o
corpo e sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então procure fazer as coisas certas. Você que é político, quando você entra na política, você disse que ia fazer o bem, mas agora você só faz o mal. Procure fazer as coisas certas, porque Deus irá cobrar de você. Você fica usando o nome de Deus em vão, para querer benefícios a teu favor. Deus irá te trazer juízo em breve. Você que é pastor, às vezes está em cima do altar, mas está com amante, Deus irá te trazer juízo. Você que é obreiro, fica defraudando as viúvas, os órfãos, o trabalhador, Deus te trará a juízo. E você que é empresário, porque tem muitos empresários no Brasil que fica retendo o que é direito do trabalhador, Deus também te trará a juízo. Então, a Santa Ceia é muito sério, que nós não venhamos brincar com as coisas de Deus, porque se você não está preparado, não sei. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala isso. Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma da minha carne e beba do meu sangue. Foram as palavras que Jesus colocou na boca de Paulo. Foram as palavras que o Espírito Santo proferiu na boca de Paulo para dizer à igreja. Então, procure fazer as coisas certas. Você que é mãe, mas você fica passando a mão no teu filho quando ele erra, na tua filha quando ela erra. Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Ensina o caminho que a tua filha deve andar. Para que depois ele não venha sofrer a segunda morte, que é a morte da alma. Então, procure fazer as coisas certas. E que esta palavra, ela fique como um alerta para todos aqueles que têm brincado com a ceia do Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então, neste momento, já vamos